carburador usar em um kit 70? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, deixe seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, ative as notificações para você ficar atento sempre quando eu postar um vídeo, você ser notificado, beleza? Para você não perder nada. E é isso aí, meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star e bora pro vídeo. É o seguinte, primeiro passo, quando a gente fala de carburação, tá? Seja TBI também, a gente está falando de Venturi, tá? Venturi é o espaçamento aqui interno do carburador. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o Venturi aqui no carburador, certo? Inteiriço aqui, ó. Então, o Venturi seria a área interna, né? Aqui é todo o círculo, então a gente pode fazer a medição aqui, porque seria todo o círculo. É claro que quando a gente tem a própria agulha aqui, esse próprio suporte aqui, ele já ocupa um certo espaço aqui na dimensão interna aqui, certo? Mas vamos simular que esse aqui é 32 milímetros, certo? Então o que acontece? Quando ele fala 32, a gente tem um Venturi aqui de 32 milímetros. E por que a gente precisa entender isso aqui? Porque isso aqui vai determinar se esse carburador vai atender a uma determinada cilindrada, certo? A configuração do motor, a uma determinada RPM. Como assim? Cilindrada que eu tenho no motor a uma determinada RPM. Por quê? Se eu tenho um Venturi, certo? Que é esse espaçamento menor do que eu preciso, ou seja, para atingir uma determinada RPM, o que vai acontecer? Esse carburador vai começar a limitar a cilindrada que eu tenho no meu motor, certo? Ou seja, vai começar a limitar uma determinada RPM. Dá para usar? Sim, dá para usar um carburador com Venturi menor, uma cilindrada maior. Só que vai chegar um ponto que esse Venturi, se for muito pequeno para uma determinada cilindrada, a configuração que você tem no motor, ele pode limitar tanto que o motor não vai ter um funcionamento ideal ali para a configuração que você tem ali, certo? Porque o Venturi aqui, ele vai atender que a configuração do seu motor a uma determinada RPM. Como assim? Eu tenho um 200, aqui no caso vai dar 220, vamos falar no pistão 70C, 220. Eu tenho um 220 girando a 9.000 RPMs. Então, esse 220 a 9.000 RPMs, ele é necessário ter um determinado Venturi que atenda, ou seja, que esse espaçamento aqui não limite essa área, não impeça para que o motor atinja essa configuração, essa cilindrada, atinja essa RPM. Se eu tenho um Venturi menor, esse Venturi vai limitar, não vai fazer com que o meu carburador, ou seja, com que o meu motor atinja 9.000 RPMs. Às vezes, se o Venturi ele for menor, o que vai acontecer? O carburador é um ponto de limitação. Quando ele é um ponto de limitação, esse motor de 220 cilindrada, ele não vai atingir a uma determinada RPM, ou seja, ele vai chegar numa RPM mais baixa e vai tentar ultrapassar, você pode tentar acelerar, mas aí o motor começa a ter perca de eficiência, ou seja, ele tem perca de potência. Quando tem perca de potência, a moto não vai render numa determinada RPM mais alta, certo? Por isso que a gente precisa definir o Venturi ideal do carburador, certo? Para a configuração que a gente tem no motor. Existe um cálculo, certo? Para se fazer, a gente ensina no nosso curso de preparação, mas hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de Venturi para cilindrada, que seria o pistão 70, o kit 70, certo? Até mesmo cursado a uma determinada RPM. Mas existe o cálculo ali para você fazer se você está montando outros tipos de projetos. E aqui o que eu vou mencionar vai ser em cima ali de algo que você monta na gasolina, no álcool, certo? E uma determinada RPM que eu vou mencionar, então você tem que ficar atento. Então eu mencionei que o Venturi ele pode limitar, certo? Então se eu tenho um Venturi muito pequeno, ele pode limitar o meu motor, certo? Trazer perca de potência para o meu motor. Se eu tenho um Venturi muito grande, certo? Que seria esse espaçamento muito grande para a cilindrada e RPM do meu motor, o que vai acontecer? Eu tenho perda de velocidade do fluxo de entrada da mistura ar-combustível para dentro do motor, certo? Quando eu tenho um Venturi muito grande, a velocidade de entrada vai ser mais lenta, então eu tenho perca de resultado. Por quê? Porque a configuração e RPM do motor não precisa de um Venturi tão grande, então eu tenho perca de resultado. Aí, talvez para mim ter um ganho, eu teria que aumentar a RPM do motor. Só que aí em baixa RPM vai ficar ruim, porque esse Venturi não atende tão bem a sua cilindrada e RPM que você tem ali no seu motor. Por isso que precisa ser definido ali para você ter um maior resultado, para você ter um resultado em cima do que você põe. Você pode trabalhar
trabalhar com alguns pontos acima, mas não tão acima, porque se eu trabalho tão acima, o que vai ter? Eu vou ter perca de eficiência, eu vou ter uma velocidade de entrada muito lenta e isso é ruim para o meu motor, principalmente com um motor aspirado. Então eu tenho perca de potência do mesmo jeito quando eu tenho um ventre muito grande. É a mesma coisa de pegar um cabeçote e eu não fizer os cálculos e abrir aqui o máximo que eu conseguir e deixar isso aqui bem grande. O que vai acontecer? Perca de eficiência. Eu vou ter muito fluxo, uma entrada, um buraco muito grande, sendo que dependendo da válvula também vai matar, porque a área de mínima passagem vai ser pequena ali, não vai adiantar nada arrombar aqui atrás, e o fluxo vai ser lento e eu tenho perca de resultado. O cabeçote não vai ficar legal, o motor não vai ficar legal. Da mesma forma, o carburador ele precisa atender as configurações do seu cabeçote, as configurações que você tem de cilindrada, entre diâmetro de pistão e curso no virabrequim. Então você tem que entender que você precisa do valor certo. Muito a mais vai ter perca de resultado e a menos também vai ter perca de resultado. Então o ventre ele atende a uma cilindrada, a uma determinada RPM do motor, beleza? Vamos lá. Antes de eu mostrar para vocês aqui sobre o ventre ideal aqui para uma determinada RPM, já deixe seu like aí, se inscreve no canal. Lembrando que se você quer ser um apoiador do nosso canal, se tornar um membro, a gente tem a área de membros, só você clicar aqui embaixo no botãozinho azul e lá vai ter todas as informações, todos os benefícios que você ganha em se tornar um membro do nosso canal. Beleza? Então vamos lá. Eu mencionei todos os detalhes, por quê? Porque primeiro a gente precisa entender esses detalhes para depois a gente escolher o carburador ideal ali para o nosso kit 70 ali para ter resultado. Então, o primeiro passo, kit 70 existe diferença, tá? Como assim diferença? Eu tenho um 70 seco, certo? E tenho um 70 cursado. O 70 seco, ele é só o diâmetro de pistão maior, tá? Quando a gente fala aqui de 70, vai ser um pistão 70 milímetros. Aí pode ser um pistão pino 15, certo? Ou pode ser um pistão pino 14, vai depender do seu projeto, tá? O pino não vai importar, o diâmetro do pistão é 70, beleza? Seja pino 15 ou pino 14, que é o que é vendido no kit básico que você vai comprar, 70 pino 14. Agora, se for montar um kit mais racing, eu vou usar um pistão pino 15, usar um pistão de 4,5 de CRF, outros pistões também que a gente tem 70 milímetros e adaptar. Eu vou ter que trocar a biela e colocar uma biela pino 15, beleza? Então a gente tem o pistão 70, eu vou ter uma determinada cilindrada, se não me engano vai estar em torno aí de 222 cilindradas, certo? Então a gente fala 220 cilindradas. Tá? Quando eu coloco o pino cursado, eu vou aumentar mais essa cilindrada. Eu não vou ter mais 222, eu vou ter cerca de 236 cilindradas ali. Então eu tenho mais cilindrada. Só que mais cilindrada a uma determinada RPM influencia no ventre que você precisa, certo? Por isso que é específico. Um carburador o ventre dele seria específico para a configuração que você tem no seu motor. Se é seco é uma coisa, se é cursado é outra coisa. Só que dá para usar? Dá para usar e eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, já fiz os cálculos aqui, é o seguinte, para você que tem um 70 seco e você quer rodar até 9.500 RPM, como assim? Eu não vou mudar CDI, você tem uma moto carburada, certo? A gente está falando de carburação. Você tem uma moto 100% carburada lá, você tem o CDI original, você não vai mexer em CDI. Aí é bem provável que fique em torno ali, você precisa de algo que atenda bem até 9.500 RPM, certo? Para um motor de 150 original. Então o que acontece? Para essa configuração 70 seco com CDI original, você pode usar ali um ventre de 30 milímetros que vai atender muito bem para essa configuração, certo? Ventre de 30 milímetros. Agora, se eu passar esse motor e eu estou preparando ele, toda a configuração dele para ele girar a 10.500 RPMs. Então, eu aumentei a RPM do motor, certo? O ventre de 30 milímetros atenderia bem a uma configuração até 9.500 RPMs. Agora eu aumentei mais 1.000 RPMs, tá? Então, para atender ali mais umas 1.000 tranquilamente, daria até um pouquinho menos, mas você pode usar tranquilamente ali um ventre de 32 milímetros a 10.500 RPM, certo? Então você pode usar um CDI de 10.500 que vai atender muito bem um carburador igual esse aqui com um ventre de 32, tá? Esse aqui é como exemplo, existem várias marcas, aí a marca, o modelo é você que vai escolher, certo? Então um 32 para 10.500 no seco funcionaria bem. Agora, cara, e se eu cursar, eu tiver um 70 cursado, qual o carburador ideal seria ali? Aí vai aumentar um pouquinho, certo? Se eu tiver um 70 cursado, para mim girar 10.500 RPMs,
eu vou precisar ali de um ventre de 34 milímetros, certo? Para atender bem. Por quê? Porque agora eu tenho mais cilindrada. Então eu preciso de um ventre maior nesse caso aqui, certo? Como eu tenho mais cilindrada, eu preciso de um ventre maior. Então de 34 ficaria bem. Ah, Otávio, se você coloca um 40 milímetros de ventre, você vai ter perda de resultado. A não ser que você vai girar esse motor 12 mil, 13 mil RPMs. Se for girar no RPM original, não faz sentido usar um carburador tão grande, tá? Você vai ter perda de resultado igual eu mencionei aqui para vocês, certo? E agora, se eu quiser girar na original, eu tenho um exemplo, um 70 e cursado, e eu não vou trocar CDI. Qual o ventre que eu vou precisar? Um 32, certo? Nesse caso, o 32, você pode fazer assim, vamos supor, você montou um 70 seco. E mesmo que você não vá aumentar a RPM dele agora, que no caso é trocar o CDI, você coloca um ventre de 32. Porque depois, se você quiser cursar o seu 70, você cursa ele, aumenta a cilindrada e mantém, você consegue atender bem ali até umas 9.500 RPM tranquilamente, ou quiçá até mais um pouquinho. Vai limitar, não vai chegar bem até os 10.500, mas atende bem ali ainda. Depois você pode trocar, se você quiser, para aumentar o ventre do carburador, para ter mais resultado no RPM mais alto. Agora, quando que eu vou mudar isso? Um exemplo, eu sei que o 34, o 32, quando que eu vou poder usar mais? Aí quando você tem uma configuração um pouco diferente, às vezes você vai usar metanol, nitrometano no seu motor, é uma moto de velocidade final, rodovia, aí sim, nesses casos, talvez você pode usar um carburador com ventre maior, tá? Mas às vezes você também tem que pensar bem, porque às vezes esse de 34 do motor cursado vai atender muito bem nesse RPM, a não ser que você está aumentando o RPM ainda mais. Agora, estou usando ali metanol e nitrometano, já é um pouco diferente, é um combustível diferente. O nitrometano é uma sobrealimentação ali que você está colocando para trazer mais potência. Então tudo isso muda também. Então você tem que pensar nesses detalhes para você ter mais resultado ali. É claro, você fez um 70 cursado, você pode manter na RPM original e ter mais torque no motor e trabalhar relação final para ter mais velocidade, certo? Tanto no câmbio quanto na relação final. Lembrando que a RPM também no 70 vai depender do diâmetro de válvula que você tem, porque se você tem diâmetro de válvula original, não vai adiantar se querer girar 10.500 RPM, porque o motor não vai ter resultado em 10.500 RPM, você vai ter que aumentar o diâmetro de válvula ali. Otávio, qual que você indica? Cara, ali para não mexer no cabeçote, se for na 150, para não ter que deslocar a guia, usa uma 3329 ou 3328, fica bom para um 70, beleza? Agora, posso colocar maior? Dá até para colocar maior no 70 sim, beleza? Mas aí você tem que ver o espaçamento, o pistão que você está usando, a maneira como você vai usar, tá? E também ali, talvez para colocar a válvula maior, ter um aproveitamento, dá para colocar a válvula maior em cima da sede ali, certo? Só que aí, sem deslocar, mas aí a área de aproveitamento não fica tão legal, então às vezes um 3329 fica muito bom com 70 aí, beleza? Aí eu quero usar a válvula original, mais torque. Aí para você ter mais velocidade final, mais desempenho na rodovia, quando você tem mais torque, é trabalhar a relação, tá? Relação de transmissão e relação final. Aí você vai ter mais alto no motor, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E comenta aqui embaixo qual foi a carburação que você já usou em um 70 mm. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.